Começou. Prontinho. Então, oficialmente, né, gente? Bom dia a todos e a todas. Lúcia, o seu convite, o convite da DGP, na verdade, é sempre aceito, né? Porque acredito, né, que nós trabalhamos juntos, né? Não só DGP, PRDI, PRPPI, PROEM, PROEX, e a gente, na gestão do professor Carlos Guedes, né? A gente tem esse conceito da colaboração muito forte. E eu falo que eu que cheguei por último, né, na gestão, digamos assim, à frente de uma pró-reitoria, eu tenho isso, e deixo aqui já meu agradecimento aos colegas também, gestores da gestão sistêmica, né, por essa parceria que existe, né, entre as nossas áreas. Eu acho que é isso que torna o IFAL, essa instituição, né, de destaque, né, na rede federal, de destaque no nosso estado. Então, gente, indo direto, né, ao motivo que nos traz aqui, eu queria agradecer as várias telinhas que aparecem aqui, a disponibilidade de vocês também, para tratar dessa pauta que a DGP já vem trazendo, né? A semana passada a gente já teve um outro momento para falar do PGD, o PGD 2.0. O PGD não é uma temática nova para a nossa instituição. Então, acho que quanto tempo, Lúcia, Márcia? Já 2 anos e meio que a gente tem o PGD implementado, né? O Programa de Gestão de Desempenho é uma política pública do governo federal, uma política pública para trazer, né, uma nova dinâmica de trabalho, né, na administração pública direta e indireta, né, modernizar essa gestão de recursos humanos. E o IFAL foi, inclusive, um dos pioneiros, eu diria, um dos pioneiros da rede federal, né? O professor Carlos Guedes, nosso reitor, sempre muito atento aí e abraçando as mudanças, porque, na verdade, o Programa de Gestão de Desempenho, além de tudo que ele traz de benefício, né, e a DGP pode falar com muito mais propriedade, né, do que eu, além de todos esses benefícios, né, o PGD, ele é uma tendência, né, o teletrabalho e o trabalho híbrido também é uma tendência, né, do mundo do trabalho. Então, sendo bem objetivo, eu vim falar de planejamento, gente. Então, o PGD, ele é uma política pública, ele é um programa que ele tem no seu core, no seu coração, o planejamento. Então, é por isso que essas duas temáticas, elas estão interligadas. Então, eu já, de início, eu já vou compartilhar com vocês uma apresentação, né, onde eu coordeno aqui o que eu vou falar, e eu vou contar também com a ajuda da DGP. Então, Márcia, Lúcia e equipe, a qualquer tempo, né, para essa dinâmica dessa apresentação. Vocês são as detentoras, talvez, de um maior conhecimento, né, dos normativos, dos documentos do PGD, principalmente desse novo PGD, né, e eu muito mais vou trazer aqui a minha visão como gestora e a minha visão também como alguém que é entusiasta do planejamento. Então, vou compartilhar com vocês, eu também vou convidar em algum momento o meu diretor de planejamento, Fábio Ribeiro, minha querida Margarete também, para também contribuir nessa apresentação, que na verdade é uma oficina. Então, como oficina, como esse formato de oficina, então, a gente vai ter alguns blocos, e eu queria também deixar muita vontade para que esses 158 participantes pudessem interagir, né, dentro de um ordenamento aí, contribuir com a construção desse conhecimento hoje, né, para que a gente saia daqui com uma visão mais prática de como planejar no âmbito do PGD. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. 2 confirmações. Vocês me escutam bem? Ok. Sim, Carol. Vamos lá. E aí, confirmação se vocês estão visualizando. Já a apresentação. Já visualizando? Certinho, Carol. A tela não está aparecendo, não, né? A tela com a imagem. Tá, né? Tá aparecendo o slide completo, certinho. Só o slide, né? A tela sim. Agora você retirou, beleza. Pronto, eu vou... Deixa eu voltar aqui, que fica melhor. Bom, gente, então, dentro do PGD, como eu já falei, né, um dos focos, né, do PGD é justamente o planejar as ações e as atividades. Hoje, que não falamos mais atividades, existe toda essa mudança que foi falada
na semana passada, quem esteve presente na atividade da semana passada. Então, uma mudança de conceito do PGD, né, do que é atividade e o que é entrega. Não vou também entrar muito nessa temática, porque eu acho que Márcia e Lúcia já falaram muito sobre isso na semana passada. Então, a gente estruturou essa oficina em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar do PGD, justamente isso que eu já introduzi, o PGD como um instrumento de gestão. Na segunda etapa, eu vou falar um pouquinho da vinculação do PGD com o nosso PDI, como as duas coisas estão conectadas. E na última parte, eu vou trazer um pouco dessa perspectiva do planejamento para a elaboração dos planos de entrega das unidades e também os planos de trabalho. Então, tudo isso que compõe o PGD 2.0. Então, esses 3 blocos, eu vou combinar o seguinte: ao final de cada bloco, Lúcia e Márcia, a cada parte, eu abro para algumas perguntas e para algumas interações. Pode ser? Sim, Carol. Pronto. Então, quem quiser já ir também se inscrevendo, já pode fazer aí no Meet. Então, para começar, eu já vou compartilhar com vocês aí, tem esse QR Code. Eu queria que vocês, gente, definissem o programa de gestão e desempenho em uma ou 2 palavras, na percepção de vocês, gestores. Como definir o PGD na nossa instituição? Então, queria que vocês acessassem aí, se possível, esse QR Code e fossem preenchendo, tem um campo ali com algumas palavras, o que vocês pudessem descrever. Eu vou abrir aqui uma outra tela para visualizar as respostas de vocês. E tem aqui também outro QR Code, eu não sei se vocês conseguem acessar. Já está aparecendo as primeiras respostas. Produtividade. Também está no link aqui, no chat, está o link para quem quiser acessar através do link. Olha aí, meu assistente tecnológico aí já compartilhando. Otimização, produtividade, qualidade de vida, desempenho. Metas, eficiência, flexibilidade no centro. Otimização, compromisso, facilidade. Olha aí, várias contribuições. Racionalização, modernidade. Já temos 86 contribuições, 86 respostas. E aí a gente já pode extrair, nesse centro aí do que vem aparecendo como contribuição, 5 palavras, 5 expressões que resumem, o PGD para a gente. Então, qualidade de vida, é um ponto que aparece aí em destaque. Produtividade, é outro ponto de destaque. Flexibilidade, eficiência, produtividade, flexibilidade, eficiência e qualidade de vida. E desempenho. São os 5 aí que aparecem em letras maiores, porque foram mais citados, nessa dinâmica, nessa contribuição. Então, gente, pelo governo, como o PGD, como a política pública, o foco central dele, eu vou trazer para vocês, os benefícios e o objetivo do PGD, essas 5 palavras, esses 5 termos aí, eles estão dentre os 10 objetivos que a Instrução Normativa 24, a nova, que traz aí o novo PGD, eles colocam como objetivo do programa. Então, o programa já tem a palavra desempenho, então, obviamente, isso aí é um foco do programa, mas traz também aspectos de produtividade. Um outro conceito também, que são os novos arranjos de flexibilidade, e flexibilidade não só flexibilidade de espaço, de ter possibilidades de você trabalhar em diferentes espaços, isso aí é também um dos propósitos desse programa. Eficiência também, a maneira que você gerencia as demandas e as entregas, e qualidade de vida, sem dúvida, também um outro aspecto do PGD. Então, voltando aqui para a apresentação,
E vocês já resumiram um pouco também do que a própria instituição normativa traz como objetivo do programa. E aí, esse histórico do PGD, o PGD ele já existia, como, digamos assim, a prática, dentro do PGD, do teletrabalho, do trabalho híbrido, ele existia de uma maneira ainda muito, muito tímida, digamos assim, mas em maio de 2022 é que foi publicado o decreto, e o que eu queria destacar é que o PGD ele é um instrumento de gestão, que ele disciplina o desenvolvimento e a mensuração. Então, aí está justamente medir, esses resultados com foco, nessa entrega, na entrega por resultados. Então, o PGD ele é um programa de gestão por resultados, diferente de uma gestão ali por presença, por ponto eletrônico. Então, esse é o coração do PGD. Então, parte dessa premissa de que é muito mais eficiente para a administração pública medir justamente o resultado do que propriamente dita a quantidade de horas trabalhadas. Então, é isso que realmente motivou a criação desse programa. E aí foi atualizado pela Instrução Normativa 24, que as meninas falaram no nosso encontro passado, então acho que detalhou um pouco mais o escopo dessa instrução e o que trouxe de mudanças do PGD anterior, que todo mundo já conhecia também. E aí tem um ponto muito claro dessa instrução, que ele traz justamente a vinculação, entre o trabalho, dos participantes com as entregas da unidade e as estratégias organizacionais. Então, como resumir isso? As entregas, todas as unidades da instituição, do IFAL, ela precisa estar vinculada às nossas estratégias organizacionais. E essas estratégias organizacionais, ela está desenhada, delimitada no nosso documento PDI, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, e eu vou falar mais um pouco sobre isso. Então, a criação desse PGD 2.0, ele parte, sobretudo, desse alinhamento estratégico, do que nós queremos como instituição, com o nosso objetivo estratégico para os próximos anos, e como, ao longo do nosso dia a dia de trabalho, nós vamos construir, pavimentar esse caminho para atingir os nossos objetivos. Então, gente, trazendo da CIEM os objetivos do PGD, são 10 objetivos, eu só queria dar destaque aos 2 primeiros, óbvio, todos são de extrema relevância, mas para contextualizar a nossa oficina, o primeiro deles é promover a gestão orientada a resultados. Então, esse é o primeiro objetivo do PGD. E o segundo, estimular a cultura de planejamento institucional. Hoje nós temos um planejamento institucional, e é uma necessidade de ter esse planejamento, seja por conta dos nossos cursos superiores, mas também por uma necessidade do direcionamento estratégico da nossa instituição. Mas o PGD ele traz isso como segundo objetivo, estimular essa cultura de planejamento institucional, porque ele foi todo pensado, o PGD 2.0, nessa cultura de planejamento. E acho que é por isso que essa oficina está acontecendo, que as meninas da DGP entraram em contato com a PRDI para pensar em como traduzir isso, porque eu sei que vocês, muitos gestores, já têm alguma familiaridade com a temática do planejamento, inclusive nas nossas vidas pessoais, a gente está sempre tentando replanejar, planejar alguma coisa, então, mas do ponto de vista de dia a dia de trabalho, aí trazer aqui alguns conceitos, algumas ferramentas para que vocês consigam materializar um pouco mais isso no dia a dia de planejamento das entregas das suas unidades. Então, aqui, só para dar destaque a esses 2 objetivos, isso aqui, inclusive, é um folder do MGI, que traz as principais mudanças do PGD 1.0 para o PGD 2.0, e é justamente a vinculação com a estratégia do órgão. Então, os planos de entregas das unidades, ele vai funcionar como um planejamento operacional da instituição, e ele é um desdobramento do planejamento estratégico, ou da cadeia de valor do órgão, que inclusive foi falado na reunião anterior. Mas no nosso caso, do IFAL, o nosso foco é que o plano de entregas ele seja um desdobramento do nosso planejamento estratégico. Tá, gente? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Então, isso aí já é uma novidade que o novo PGD trouxe, tá deixando isso de forma mais clara. E aí também eu compartilho com vocês o próprio programa, do próprio PGD, no site do governo, ele tem uma série de tutoriais, de cartilhas, de vídeos, e tem essa seção de perguntas frequentes, É interessante que vocês, gestores, também
consultem essas perguntas frequentes, consultem esses materiais, porque traz muitas respostas às diversas perguntas que vocês devem ter nesse momento de transição. E aí, uma dessas perguntas, né, o plano de entregas deverá estar embasado em um planejamento estratégico superior? Eu estou falando aqui desde o início justamente dessa vinculação. Mas aí o governo responde, precisa estar embasado, deve estar embasado? Ele é desejável, né? Mas não é obrigatório. Então, basicamente, ele diz isso, não é obrigatório. Então, assim, nesse momento, né, a gente ainda não consegue vincular diretamente os planos de entrega ao nosso planejamento estratégico. Mas eu sinalizo a vocês, né, e também o propósito dessa oficina, que em breve nós iremos fazer isso, tá? A gente tem um sistema que foi customizado, que foi adaptado para o PGD 2.0, o sistema que vocês já conhecem, né? E nós já estamos iniciando, né, a DTI, a construção e pensar num formato que muito prático, fácil, que possa vincular os planos de entrega aos nossos objetivos estratégicos, tá? O próprio governo, ele fala que não é indispensável, né, o MGI, mas que é desejável. Então, se a gente planeja chegar em algum lugar com o nosso PDI, obviamente a gente precisa ter, né, planos que levem a gente para esse lugar. Então, é por isso que a gente considera relevante que tenha essa vinculação, tá? E em breve eu vou explicar um pouquinho melhor por quê. Então, para quem não conhece muito de planejamento, eu trago aqui um resumo, né, dos diferentes níveis de planejamento. Então, nós temos o planejamento estratégico. Então, o coração do nosso PDI é o planejamento estratégico, é a base do nosso PDI para os próximos 5 anos, longo prazo, porque são 5 anos de planejamento, são planejamentos um pouco mais genéricos, né, porque a gente vai traçar onde a gente quer chegar em 5 anos, mas sem tanto detalhe, né? E aí a gente vai construindo esses detalhes, essas pequenas metas, nos outros níveis de planejamento. O planejamento tático, que é um planejamento mais de médio prazo, e, por fim, o planejamento operacional, que é o planejamento de curto prazo, o planejamento das rotinas de trabalho, né, do dia a dia. Então, esses 3 níveis de planejamento compõem as atividades e os planos da nossa instituição. Como correlacionar esses níveis de planejamento com o nosso PGD? Então, a gente pode dizer que o planejamento estratégico é o PDI, que de fato é. O planejamento tático, aquele nível mais de médio prazo, são os planos de entregas das unidades, né? Porque a gente vai montar esses planos para uma janela de 6 meses, né, Lúcia e Márcia, por enquanto, mas não sei se muda, porque, na verdade, o governo fala, né, me corrija se eu estiver errado, que você pode ter até planos de entregas de 1 ano, mas a instituição optou por planos de 6 meses. Então, é um planejamento tático, é um planejamento de médio prazo. São 6 meses ali, né, de entregas sendo planejadas. E, por fim, no nível do planejamento operacional, nós temos os planos de trabalho. Os planos de trabalho onde você tem um nível mais operacional do planejar, tá? São coisas mais do dia a dia, muitas coisas de rotina, mas coisas assim também de mais longo prazo, mas que você pode pensar como parcelas de um todo. Então, esse é o nível, né, que a gente pode correlacionar o planejamento com o PGD. Então, daqui a pouco eu abro para quem tiver dúvidas. Se estiver falando muito rápido, né, podem sinalizar também. Eu não estou vendo vocês, eu tirei a tela, mas podem interromper a qualquer tempo, tá, gente? Bom, então eu falei sobre os 3 níveis de planejamento, né, do nosso PDI como planejamento estratégico e como o nosso planejamento estratégico vai se desdobrar nos outros 2 níveis de planejamento, o planejamento tático e o planejamento operacional. Então, o nosso PDI é um documento estratégico, né, que define objetivos e metas para um período de 5 anos, tá, gente? Então, ele vai estabelecer as bases para que a gente possa planejar as atividades acadêmicas, administrativas, as atividades de gestão, e ele vai orientar as ações do IFAL para que a gente consiga garantir, né, o cumprimento da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores institucionais. Então, essa é a essência do PDI. Tá? Então, eu acredito que boa parte de vocês conhecem, né, o nosso documento.
o novo PDI ele foi recém-publicado na última sexta-feira, foi apreciado pelo Conselho Superior, tá? Então, uma das razões para que a gente também ainda não fizesse essa vinculação direta do PDI com o PGD é porque o PGD ele tem esse prazo normativo de implementação que o MGI ele não flexibilizou. Então, até o dia 1º de novembro já tem que estar funcionando o novo PGD. E aí a gente estava com aguardando realmente a finalização de todo o ciclo do PDI, tá, gente? Então, é possível que ainda vou conversar com as meninas, com a Lúcia, com a Márcia e com a DTI também, que está adaptando o sistema para essa nova versão do PGD, para que a gente construa uma forma de vinculação com o PDI. Dentro do PDI, a gente tem alguns objetivos estratégicos, né? E esses objetivos, eles foram, ao longo da construção do PDI, eles foram classificados em 3 tipos de objetivos estratégicos. E eu queria fazer um convite agora ao Fábio Ribeiro, a Margarês, se eles quiserem apresentar um pouco de como foi pensado os objetivos estratégicos do PDI. A ideia, nesse momento, gente, é que vocês enxerguem como o PDI, né, está associado ao PGD. Tá? Então, Fábio, você está por aí? Me escuta? Sim, Carol, estou aqui. Quer seguir apresentando ou eu continuo? Não, pode ser. Você passa aí, né? Você está no comando do slide. Eu passo. E aí você apresenta os objetivos e essa associação com os planos de entrega. Certo, então. Bom dia a todos e todas, né? Então, essa lógica da construção dos novos objetivos, né, que foram colocados, pensados nesse novo documento, né, nosso novo documento, né, documento construído de forma estratégica, a gente pensou em categorizar, né, em três identificações, né, e definimos os nossos objetivos estratégicos em permanentes, em objetivos de aperfeiçoamento e objetivos inovadores, né? Carol, você passa a definição aí para ficar bem mais claro. Então, nos permanentes, aqueles que a gente identificava ao longo da construção, que estavam intimamente ligados à nossa posição estratégica, né? E à missão fundamental de nossa instituição, né? Que são objetivos que são de acompanhamento contínuo, que a gente sempre vai fazer, né? Seja nesse PDI, no outro, são objetivos que a gente tem que estar sempre monitorando, que precisa sempre estar percorrendo, colocando a instituição com todas as estratégias possíveis para fazer com que eles sejam cumpridos. Depois, os de aperfeiçoamento, né? Aquilo que a gente já consegue ver que houve avanço na instituição, porém que sempre que precisa serem melhorados, né? Então, são os objetivos, né, que identificam os principais macroprocessos, né, que demandam melhorias significativas, né, em seu desempenho, com base, logicamente, nos indicadores, naquilo que a gente conseguiu medir mais recentemente, aquilo que a posição estratégica da instituição, com os órgãos de controle, né, com as avaliações externas, com tudo de informação que chega para nós, esses indicadores mostram, são os termômetros, né, que demonstram como está a saúde, digamos assim, da nossa instituição e o que é que precisa ser melhorado, né? Então, a gente definiu essa categoria e colocou aí os objetivos de aperfeiçoamento. E os inovadores, aqueles, o nome já diz, né, que são as novidades, aquilo que a gente precisa, né, diante do atual cenário, né, desse mundo de trabalho tão mutante, né, tão moderno, né, hoje, com a presença da inteligência artificial, com tantas coisas novas acontecendo, com a inovação tecnológica, a gente precisa ter essa ênfase e classificamos assim em inovadores esses objetivos que indicam, né, como a nossa instituição vai se funcionar diante dessas melhorias esperadas, né, nesse cenário futuro.
de diversidade, de responsabilidade ambiental e social e de inovação. Então, eles foram elencados. Carol, por favor, estão aqui, né? Esses são os nossos 12 objetivos definidos no nosso PDI e estão aqui classificados como permanentes de aperfeiçoamento e os inovadores. Então, estão aqui, né? Vamos fazer referência rapidamente, porque depois a gente vai tratá-los um a um e dando exemplos de como a gente pode trazer, criar, pensar em planos de entrega das unidades, né? A partir, tendo como referência esses objetivos estratégicos. Então, nos permanentes estão assegurar aos discentes condições de acesso, permanência e conclusão com êxito, garantir as infraestruturas físicas e tecnológicas adequadas, né, com foco na otimização da oferta de cursos e no desempenho das atividades acadêmicas e administrativas. Também outro objetivo colocado aqui, o de optimizar a gestão de recursos, né, para maximizar a captação e melhorar a gestão do gasto. Também estão aqui o objetivo de fortalecer a imagem e a identidade do IFAL por meio da comunicação institucional e promover a formação dos nossos servidores e servidoras do IFAL. Categorizados como de aperfeiçoamento estão os 3 objetivos: ampliar e fortalecer a rede de relacionamento com setores público e privado, comunidade, arranjos, grupos sociais e culturais, com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações formativas e de colaboração, né, com esses entes. Também está aqui o objetivo de fortalecer a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico. E, finalmente, fortalecer a governança institucional. Classificados, né, categorizados aqui como inovadores, estão 4 objetivos da nossa instituição: consolidar ações direcionadas para grupos sociais historicamente excluídos, assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos socioeconômicos e ambientais, fortalecer a política de qualidade de vida do trabalho, visando o desenvolvimento social e a melhoria, né, das condições laborais dos servidores e das servidoras, e, finalmente, fortalecer a cultura do empreendedorismo e da inovação. Então, esses foram os 12 objetivos que serão perseguidos, né, estratégicos, né, que serão perseguidos por nossa instituição aí nos próximos 5 anos. E, a partir deles, tendo como referência esses objetivos, é que a gente vai tentar construir, né, lógico, sempre que for possível, as nossas ações, as nossas iniciativas, né, todos os nossos processos, todos aqueles que demandam força das nossas unidades, tudo aquilo que for planejado deveria, prioritariamente, digamos assim, preferencialmente, ter como pano de fundo, né, como o ideal a ser perseguido, esses 12 objetivos. Quer passar já para os exemplos, Fábio? Isso, pode ser. Então, aí a gente agora... Tá, me permita, só para. Acho que eu esqueci de falar, né? Nesse momento, a gente vai só exemplificar, tá, gente? Alguns exemplos de entregas e que a gente pode vincular aos objetivos, porque muitas vezes o objetivo, né, dentro de um plano estratégico, o objetivo ele é mais macro, ele é mais geral, ele é mais macro. E muitos de vocês se perguntam como eu vou contribuir com esse objetivo, né? Às vezes está lá na linha de frente, lá na ponta. Só que a gente já quer trazer justamente essas ideias de contribuição dentro da ideia de entrega do PGD para associar com cada um dos objetivos. Então, aqui são exemplos, tá, gente? Exemplos gerais, não especificamente ligados a nenhuma unidade, né? Mas só para ilustrar como cada um pode ser vinculado aos nossos objetivos estratégicos. Então, Fábio? Então, aqui, como o Carol falou, estão os exemplos. Então, a gente vai trazer um a um os objetivos. Por exemplo, no objetivo permanente 1, né, assegurar aos discentes condições
de acesso pleno, permanência e conclusão com êxito. Aqui está o nosso, digamos assim, tudo aquilo praticamente, né, acho que 60, no mínimo, por cento das nossas as ações são direcionadas para isso, né? Mas trouxemos aqui 4 exemplos, né, só para ter dar um significado, né, a como a gente pode planejar. Então, por exemplo, a folha de pagamento da assistência estudantil é emitida, toda vez que eu faço isso, eu ajudo a instituição a assegurar aos discentes, né, essas condições de acesso pleno, permanência e conclusão com isso. Tudo aquilo que eu fizer, toda vez que um coordenador lança uma turma no sistema, né, ampliando a nossa oferta, aí ampliando o número de vagas de auxílio permanência, quando isso é publicado, através dos editais, uma estruturação da sala de núcleo concluída, né, aquilo que foi planejado, e finalmente é concluído, né, seja qual for o núcleo, vai melhorar tudo isso, todas essas ações, vai melhorar as condições de acesso pleno, permanência e conclusão com êxito dos nossos alunos, né? Depois do estabelecimento de rotina de atendimento dos docentes elaborada, isso que vai ajudar a dar meios e formas, né, de melhor conduzir as atividades acadêmicas dos nossos discentes. Tudo isso, qualquer ação relacionada poderá contribuir. Tudo aquilo que tem a ver com a permanência terá que contribuir com esse objetivo. No seguinte, o objetivo permanente 2, garantir as infraestruturas físicas e tecnológicas adequadas, né? Com esse foco aí na otimização da nossa oferta de cursos e no desempenho de nossas atividades, né? Sejam elas acadêmicas ou administrativas. E aí tem alguns exemplos: instalação de equipamentos em laboratório concluída, um edital de compras de equipamento que foi publicado, né? Projetos de novas salas elaboradas, tudo isso são entregas, modernização dos laboratórios de ensino e pesquisa concluídos, são entregas que vão nos ajudar a garantir com que essa infraestrutura esteja adequada, né, para otimizar a oferta dos nossos cursos, né, a pensar nessa instituição para os próximos 5 anos. No próximo, o terceiro permanente, né, otimizar a gestão de recursos, para maximizar a captação e melhorar a gestão do gasto. E aí tem alguns exemplos, né? Toda vez que fazemos um planejamento, toda vez que o planejamento orçamentário é realizado, nós cumprimos, né, com o objetivo de planejar, né, de otimizar essa gestão de recursos. Esse nosso orçamento que é tão volante, né, que todo ano, já há vários anos, a gente já tem acompanhado, que ao longo do ano, né, durante vários anos, e se repete, ao longo do ano a gente vem tendo orçamentos modificados, e a gente tem que replanejar as nossas despesas, tem contingenciamento, tem corte, todas essas novidades alteram. E para que a gente possa otimizar essa gestão dos nossos recursos, a gente precisa estar sempre atento a essas mudanças. Então, tem outros exemplos: revisão, lógico, do orçamento anual realizada, plano de visitas, né, à bancada federal realizado. Toda vez que a gente vai, a gente vê que hoje quem está trazendo maior contribuição, né, no nosso orçamento são aquelas emendas das bancadas, né, que estão, e dos nossos senadores e deputados que estão nos ajudando a enfrentar esse desafio do orçamento precário que a nossa instituição vem sendo disponibilizado para ela, né? Depois, a inserção, né, da execução orçamentária no sistema orçamento web, né? Existe um orçamento aqui, aqueles que são da administração, né? Um sistema próprio, e relaciona todas as despesas, né, da nossa instituição e vincula essas ao planejamento, né, institucional, estratégico, aos nossos objetivos. Toda vez que a gente faz isso, essa inserção, a gente está ajudando a instituição, né, nessa otimização da gestão dos recursos. No permanente 4, fortalecer a comunicação institucional do IFAL. Tem aqui também alguns exemplos, né? Um plano anual de comunicação realizado, né?
um planejamento de uma padronização, né, da nossa comunicação oficial, seja do site, seja do Instagram, seja dos murais, enfim, tudo isso, toda vez que for feito algo parecido com isso, estará ajudando nossa instituição a fortalecer a nossa comunicação institucional. E depois, produção de vídeo. Eita, Carol, faltou um lá, volta. De vídeos institucionais, né, de publicação, participação dos nossos alunos, enfim, tudo aquilo que faz parte, que a gente consegue comunicar a nossa identidade, né, tanto internamente como externamente, a gente consegue ajudar a instituição a cumprir esse objetivo. Agora, Carol, o permanente 5, né? Promover a formação dos nossos e das nossas servidoras. Tem alguns exemplos, né? Toda vez que a gente faz treinamento institucional realizado, um fórum, encontro, reunião periódica realizada, planejamento pedagógico acadêmico dos docentes realizados, mapeamento da gestão por competência finalizada, todas essas ações e muitas outras que poderão aqui se enquadrar, que tem a ver com a formação, seja na parte de capacitação, seja na qualificação, né? Tudo isso ajuda a instituição a promover a formação das servidoras e dos servidores. No de aperfeiçoamento, o primeiro, né, que fala de ampliar e fortalecer nossa rede de relacionamento, né, com todos esses entes, trazemos aqui alguns exemplos, né, minuta de acordo de cooperação internacional concluída, realização de encontros entre parceiros finalizada, ampliação e garantia do funcionamento dos ambientes de inovação concluída, enfim, tudo isso que faz com que nossa instituição possa se relacionar com ONGs, com outras entidades, com instituições públicas, privadas, né? Com grupos sociais, com arranjos sociais, culturais, tudo isso, arranjos produtivos, cooperativas, associações, enfim, todas essas ações nos levam, nos ajudam, né, enquanto instituição, a cumprir esse objetivo. No próximo de aperfeiçoamento, fortalecer a integração aí das ações do nosso tripé institucional aí do ensino, pesquisa e extensão, né? Lógico, tendo isso como princípio educativo e pedagógico. E tem aqui alguns exemplos, né? Toda vez atualização de normativo, determinado normativo concluída, planejamento de evento institucional de integração concluído, publicação de edital compartilhado, concluída, todas as vezes que terminamos uma ação como essa, ou qualquer uma outra, né, de eventos que são integradores, eventos integradores, que envolvem pesquisa, extensão, tudo que a gente faz termina que está interligado essas três áreas, o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Então, muita coisa pode ser colocada aqui. No aperfeiçoamento terceiro, né, a gente tem aí fortalecer a governança institucional. E aqui a preocupação maior, né, com os órgãos de controle, né, com o TCU, enfim, com todo esse cuidado também, ajudando a instituição a estar alinhada, digamos assim, com as orientações, com as normas, com os regulamentos. Então, tem aqui alguns exemplos: emissão de normativo, né, concluída, elaboração de ato normativo conjunto realizado, publicação de planos e relatórios setoriais concluídos, enfim, todas essas ações que possam fortalecer a nossa governança nos ajudam a instituição aí a cumprir esse objetivo. No primeiro inovador, consolidar ações direcionadas, né, para grupos sociais historicamente excluídos, e aqui estão alguns exemplos: implantação da sala do núcleo equipada, concluída, né? Planejamento das contratações de profissionais especializados, concluído, realização de eventos de formação intercâmbio, concluída, todas as ações que estão voltadas e que se alinham, né,
a essa temática, ajuda a instituição a consolidar nossas ações direcionadas para esses grupos sociais historicamente excluídos. Fábio, me permita fazer Pois não. um complemento. Então, aí são exemplos, gente. Mas algumas entregas, e muitas entregas, elas não vão só estar vinculadas a um único objetivo. Muitas entregas conseguem ser vinculadas a vários objetivos estratégicos. Então, às vezes, o entrega do seu trabalho, da sua unidade, ela consegue, né, vincular vários objetivos. Eu vou usar o exemplo aqui da implantação da sala de núcleo equipada e concluída. Então, enfim, NEABI, no GEDS, eu estou implantando uma sala. Eu não só vou atender, né, esse objetivo de consolidar essas ações, mas também outros objetivos, como, né, assegurar permanência e êxito, infraestrutura e vários outros objetivos. Então, essa vinculação ela não é única, né? Ela é vinculação com vários objetivos, e a gente até vai fazer uma dinâmica já para tentar mostrar isso para vocês de forma mais prática. Pode seguir, viu, Fábio? Foi uma breve interrupção. Obrigado, Carol. Então, no próximo inovador, segundo, assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos socioeconômicos e ambientais. Veja bem, a sustentabilidade é um valor nosso a ser perseguido, é um dos 10 valores da instituição. E a gente precisa levá-la a sério. Então, muito é feito, porém pouco é registrado. Então, a gente precisa criar mecanismos, e aqui estão alguns exemplos, né? Portaria de comissão, né? As comissões de sustentabilidade emitida, promoção de ação educativa realizada, planejamento de compras realizado, né? Com o cuidado da diminuição de descartáveis, da utilização de papel, de impressão, enfim, plano de logística sustentável concluído, enfim, todas essas são ações importantes e que já ajudam a instituição, né, para fazer com que as práticas de gestão sustentável sejam asseguradas, né, dos recursos socioeconômicos e ambientais. O terceiro, fortalecer a política de qualidade de vida, de QVT, né, qualidade de vida, né, visando o desenvolvimento pessoal e a melhoria nas condições laborais dos nossos servidores, das nossas servidoras, né. E aqui a comissão de QVT criada, né, em vários campi, toda vez que a gente consegue criar, toda vez que tem algum ato relacionado a algum evento, alguma coisa relacionada a alguma ação, iniciativa ligada a essas comissões, a gente vai estar ajudando a instituição a cumprir esse objetivo, né? Planejamento da realização dos exames periódicos, estamos justamente nesse momento institucional onde vários estão sendo acionados, convidados, né, para participar dos exames. Essa é uma etapa, esse planejamento é uma etapa importante na consolidação desse objetivo, né? Depois, no evento de prevenção, né, qualquer evento relacionado à prevenção e promoção da saúde dos nossos servidores e servidoras, toda vez que isso é promovido, a gente está fortalecendo, a gente está ajudando a instituição a cumprir esse objetivo. Fortalecer a cultura, finalmente, né, a cultura do empreendedorismo e da inovação, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Toda programação de workshop de inovação finalizada, criação de empresas juniores concluída, evento de cooperativismo e associativismo planejado, enfim, tudo aquilo que seja campus, departamento, né, coordenação, pró-reitoria faz, que tenha link direto aí com o empreendedorismo e com a inovação, ajuda para um parte, né, das entregas, dos planos de entregas que ajudam a instituição a cumprir esse nosso objetivo. É isso, Carol. Eu vou só retornar aqui para esse slide, né, e aí é só para justamente mostrando esses exemplos, né, para que todos percebam como a base do nosso planejamento está nas rotinas de vocês, nos planos de trabalho de cada um dentro das suas unidades.
né, essas entregas, né, esse plano de trabalho e cada pequena entrega desse plano de trabalho, ele vai contribuir com a construção, né, com o resultado do grande plano de entrega da unidade, não só a construção inicialmente, esse planejamento. O plano de entrega da unidade vai ser composto por vários planos de trabalho e, por sua vez, a soma, né, dos planos de entrega das várias unidades, ela vai, né, de alguma maneira, nos mostrar se a gente está andando em direção aos nossos objetivos estratégicos. Então, a importância de, não nesse momento, eu queria ressaltar isso, por uma questão, né, realmente de configuração do sistema, de um pouco de amadurecimento nosso, né, de um PDI que foi recém-aprovado, né, tudo isso vai ter que ser monitorado para que a gente saiba, além dos indicadores que nós temos, né, a gente, dentro do PDI, nós temos indicadores, mas esses planos de entrega da unidade também vai nos dizer se as atividades estão contribuindo e se estão levando a gente chegar perto, né, do alcance desses objetivos. Então, esses exemplos que foram trazidos, né, são exemplos talvez um pouco mais no nível aí operacional, mais tático, né, muitos talvez tenham dificuldade de visualizar no dia a dia, mas a gente não quer adentrar também no dia a dia de cada unidade, porque tem coisas muito específicas que cada unidade faz, mas aí já deu para visualizar como isso tudo pode ser correlacionado com os objetivos estratégicos. Então, para que a gente possa fazer esse exercício, eu queria propor para vocês, antes, Lúcia e Márcia, antes de uma pausa aí, se tiver pergunta, alguma interação de vocês, eu queria propor uma outra dinâmica, na verdade, um exercício, e também gostaria de ouvir vocês. Esse QR Code, ele leva para um formulário Google simples, nem o nome de vocês precisa colocar, só o setor onde vocês, né, vocês são responsáveis, a coordenação, assessoria, pró-reitoria, diretoria, departamento, né? E eu gostaria que vocês fizessem esse exercício um pouco genérico, assim, de maneira geral. A unidade organizacional de vocês, né? Quais aqueles objetivos estratégicos vocês acham que as entregas conseguem contribuir, né? Conseguem vincular. Então, eu vou dar um exemplo, enfim, eu vou usar a DPI, né, como exemplo, a Diretoria de Planejamento Institucional, é um pouco óbvio, mas de que forma está vinculada com os outros objetivos estratégicos? Uma coordenação de curso, eu não sei quais coordenadores de curso, coordenadoras estão aqui, mas a atividade da unidade de vocês, né, no dia a dia, naquela rotina, as entregas, como vocês conseguem vincular essas entregas ao nosso planejamento estratégico? Então, eu não sei se vocês conseguiram aí acessar, eu vou ver aqui no formulário, já tem 2 respostas. Eu vou ver se eu consigo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Por enquanto, só 2 respostas, tá, gente? Eu vou voltar aqui. Carol, o link também está no chat, viu? Está no chat o link. Vocês querem o QR Code de novo, ficar mais fácil? Eu vou deixar um pouquinho o QR Code aqui, um minutinho, porque para algumas pessoas é mais fácil. E depois a gente dá uma olhada lá nos resultados. Essa informação, né, ela, no futuro, quando a gente estiver coletando, a gente vai conseguir, né, ter esse olhar de todas as entregas, como essas entregas elas estão vinculadas. E se a gente, né, precisar, né, direcionar um pouco mais, né, e dar atenção, olhar para algum objetivo ou outro. Eu vou deixar aqui por enquanto. Vou voltar lá. Algumas contribuições. Por enquanto, nós temos 22 respostas, gente. Então, 62,5%, né? Aqui contribui com o objetivo 1. Como o Fábio falou, né? Esse talvez seja o nosso objetivo mais importante, né? Assegurar aos discentes condições de acesso pleno, permanência e conclusão com êxito. Então, grande parte das nossas entregas, elas são, sim, direcionadas, né, ao alcance desse objetivo estratégico permanente, é uma busca permanente. E tem algumas outras contribuições de vocês aqui para outros objetivos, uns mais, uns menos.
E temos algumas contribuições para infraestrutura, gestão de recursos, consolidar ações direcionadas para grupos sociais historicamente excluídos, também temos contribuições. Eu vou voltar lá, eu queria ouvir de vocês, gente, eu queria ouvir alguma interação, alguma contribuição, né? Realmente, se com esse exercício você já consegue materializar isso de alguma forma, visualizar, e que, de fato, as entregas do setor de vocês, eles têm essa vinculação com os nossos objetivos estratégicos. Então, eu sei que muita gente tem uma dificuldade, talvez, de, eu estou ali no dia a dia, no atendimento do estudante, no atendimento ali, enfim, do público, como é que, de fato, eu posso contribuir com algo tão estratégico? Mas acho que esse exercício, ele faz também vocês enxergarem que sim, existe essa vinculação. Lúcia, alguma dúvida, alguma pontuação? A gente pode seguir? É nesse caminho mesmo, Carol. Foi muito bom vocês trazerem, né, os objetivos estratégicos e já vincularem, assim, quais seriam as possíveis entregas vinculadas a esses objetivos estratégicos. Perfeito, porque aí já dá um norte, já dá uma luz do que é que precisa ser planejado para esses planos da unidade. É esse o caminho. Do meu ponto de vista, pode seguirem. Então... Perfeito, deixa eu só complementar também, Carol. Muito legal, assim, eu acho que todas essas dinâmicas e toda essa forma, né, como vocês trouxeram, a questão do planejamento institucional e os exemplos, aí vai ajudar realmente bastante, né, aos gestores na realização, né, dessa primeira parte do programa de gestão, que é o cadastramento, né, dos planos da unidade. E, assim, é bem dentro dessa lógica, né? A gente não consegue visualizar cada uma das unidades, são muitas unidades aí que a gente tem, né? Que já estão no PGD e que provavelmente migrarão todas, acredito, para o PGD 2.0, mas esse exercício, ele possibilitou, assim, uma boa revisão, né, daqueles conceitos que a gente tentou trazer na primeira apresentação do DGP mais perto de você. Então, queria parabenizar e agradecer aí pela parceria. Acho que foi muito legal todas essas dinâmicas e a forma, né, que foi trazido o conteúdo. Ainda tem mais, acho que uma. Lúcia, Márcia, a gente segue? O Rivadavia colocou aqui no chat, solicitando, certo. Pode mostrar novamente infraestrutura? Aí, até a Carol perguntou, esse formulário depois vai ser continuar disponível? Você pode disponibilizar, né, Carol, a apresentação? Vou deixar, com certeza, a apresentação vou disponibilizar para vocês. A apresentação já está, inclusive, com todos os links. E aí, esse formulário, ele pode ficar aberto. A única coisa que eu pedi foi só para cadastrar a unidade. Eu não pedi nem o nome, entendeu? Para ser um formulário mais fácil de preencher. Porque a gente tem esse termômetro, né, de cada unidade. Riva, está conseguindo ver? Ainda não. Ó, aqui é o objetivo. Os objetivos eram o exemplo da infraestrutura. Você quer ver o slide, Era, eu queria... Pronto, obrigado. Estou vendo. Depois, a gente pode trazer outros, né? E depois eu vou revelar de onde a gente tirou esses exemplos, porque aí ajuda vocês também na hora que vocês forem elaborar o plano da unidade de vocês. A gente retirou de algum lugar, né? A gente não criou um por um, não. Então, gente, eu vou seguir, tá? Lúcia, posso seguir? Sim, Carol. Vamos lá, gente, ainda tem um pedacinho, tá, gente? Vamos seguindo. Gente, então agora eu queria falar do planejamento no ponto de vista de construção desses planos de entrega das unidades e também dos planos de trabalho. Eu queria falar, porque esse formato do PGD, ele foi pensado justamente, né, no viés Carol, de planejar. Oi? Carol, tem Geraldo Santos que está com a mão levantada. Tem gente... Por favor. Bom dia a todos e a todas.
Bom dia. Eu sou o Geraldo, lá do campus de Marechal Deodoro. Oi, Hoje Geraldo. eu estou à frente da coordenação do curso Tecnológico de Gestão Ambiental. Só para Certo. quem não me conhece saber o que eu sou, o que eu estou hoje, né? E como eu estou. Bom, quero iniciar, né, parabenizando, né, as ações que vocês têm desenvolvido, né, desde a primeira, né, sobre o PGD e a de hoje. Muito bem estruturado, bem informativo, objetivo. Eu gostaria de contribuir o seguinte: estou desde a última apresentação querendo falar, mas não tive oportunidade. Enfim, o que eu tenho percebido e que poderia ajudar e contribuir no desenvolvimento dessas ações, né, até para entender melhor, né, como fazer o plano de atividades, terra das entregas, é um mapeamento de processo por unidade. Eu até agora não ouvi vocês falando sobre isso. Pode ser até que esteja mais à frente, né? Se for mais à frente, me perdoe, me desculpe, né, por estar puxando esse assunto antes da apresentação de vocês. Mas isso facilitaria bastante, certo? A partir do momento que você tem um mapeamento dos processos de cada unidade, você vai poder, como você estava até falando, começando a falar, né? Que no caso, às vezes está tão no dia a dia nosso fazendo as coisas, certo? Que a gente não se atenta, né? Para qual a funcionalidade ou a atividade, né, daquela unidade, certo? Até mesmo pelo número de funcionários que nós temos, de servidores que é pequeno, acaba você ajudando um ao outro, tal, e atropela as suas ações na verdade. Então, como sugestão, gostaria que vocês, né, elaborassem, pensassem, né, caso não tenha ainda, lógico, né, um trabalho nesse sentido, certo? De que fosse mapeado os processos, certo? De cada unidade, né, ou como sugestão para que os campos, né, começassem a pensar nesse sentido de mapeamento dos processos, que eu tenho certeza que isso facilitará bastante, certo? Bom, essa era a minha contribuição. Obrigado a todos, parabéns aí pela iniciativa. Geraldo, muito obrigada pela sua contribuição. Gente, sem dúvida, e aí o mapeamento de processo é uma necessidade institucional já de tempo, viu, Geraldo? Assim, é um desafio que nós temos, até para que a gente construa, e aí eu vou falar um pouquinho mais uma linguagem mais técnica, que a gente construa a nossa cadeia de valor, uma cadeia de valor bem estruturada. A gente tem exatamente nossos processos finalísticos, os nossos processos administrativos bem delineados. Hoje, o IFAM ainda não tem essa cadeia de valor muito bem estruturada. Isso passa, de fato, pelo que você falou, para que cada processo de cada unidade ele seja mapeado. É um baita trabalho, né, diante do tamanho da nossa instituição, mas é uma necessidade que a gente já sinalizou, já identificou, e para o PGD faz todo sentido. Então, assim, é excelente sua contribuição. Geraldo, você é administrador? Sou formado em administração, sim. É da administração também. Então, assim, imagina, é um conceito, né, da administração, e aí, de fato, faz todo o sentido o que você está trazendo. Só um exemplo, né? Só estou pegando como exemplo. Vou citar aqui o nome de um professor que eu acho que todo mundo conhece, o professor Rodrigo Lucena, certo? Eu e ele desenvolvemos um trabalho lá no campus de Marechal Deodoro, e tem um componente curricular que ele trabalha e a gente colabora, né? Que é exatamente isso. Então, esse semestre, nós conseguimos mapear algumas áreas do campus de Marechal Deodoro, certo? Dentro das nossas limitações, né? Uhum. Tudo direitinho. Mas já foi um passo. No caso, eu vou pegar esse trabalho, com certeza, para poder fazer, né, desse plano de atividade e ajudar lá no campus de Marechal Deodoro, certo? Então, a gente já vem fazendo isso, né, gradativamente, né? É muito incipiente o nosso trabalho, porque a gente faz, né, isso em um período X, né, dentro da disciplina, dentro do componente, e a gente vai desenvolvendo isso, com toda a questão do finalístico, administrativo, entendeu? Então, a gente consegue classificar bem isso, entendeu? Enfim, eu acho necessário que essa iniciativa, né, venha também da reitoria, no sentido de criar né, a gente fala em um grupo de trabalho, né, às vezes no serviço público a gente fala grupo de trabalho para não trabalhar, né, é só para poder postergar alguma ação, né, mas enfim, eu acho bem necessário uma ação dessa, que é macro, como você falou, é difícil, mas enfim, é muito necessário. Perfeito. Obrigado. É necessário, está no seu radar. Já coloquei seu nome no GT, viu, Geraldo?
Brincadeira. A gente precisa realmente unir forças, né? Porque são muitos processos na nossa instituição. A gente faz muita coisa e a gente está sempre fazendo coisas diferentes, né? Então, se a gente olhar para o IFAL há 4 anos e agora, a gente tem uma série de atividades que antes a gente não desenvolvia, né? Então, é um processo dinâmico, né? E é um processo, o mapeamento realmente ele é desafiador, mas está aí realmente como algo no nosso radar. Gente, vou retornar, tá? Aqui está um resumo do resultado das contribuições para cada um dos objetivos estratégicos. Então, Fábio quase que acerta esse percentual. Ele falou que 60% das nossas ações ela está vinculada ao objetivo, né, nosso objetivo número 1, que é assegurar os discentes condições de acesso, permanência e conclusão com êxito. Mas aqui na contribuição de vocês, 70%, né, das unidades, elas conseguem, né, estar vinculada diretamente a esse objetivo. Então, aí depois eu compartilho com vocês o resultado final, mas podem seguir compartilhando e contribuindo. Voltando aqui para a apresentação, tá, gente? Agora eu queria falar um pouquinho do planejamento para justamente elaborar os planos de entrega e elaborar os planos de trabalho. Então, o MGI, quando ele estruturou esse novo PGD, ele trouxe também esse conceito do ciclo do PGD. O ciclo do PGD, ele traz algumas etapas. Primeiro, elaborar os planos de entrega, né? A partir dos planos de entrega, que é aquele objetivo, né? aquele planejamento mais tátil, a elaboração dos planos de trabalho, que é aquele objetivo mais operacional, a execução, a avaliação dos planos de trabalho e, por fim, a avaliação dos planos de entrega. Então, isso foi pensado como um grande ciclo, porque isso vai ser cíclico, né? Ao final dos 6 meses, a gente vai ter esse processo de avaliação dos planos que foram criados agora, né? E a mês que vem pode ser criado um novo plano, que daqui a 7 meses, então por aí vai. Então, a cada 6 meses, o plano de entrega da unidade, né, vai ser avaliado. Pode ser que algumas unidades não, nesse primeiro momento, né, não esteja ainda com o PGD, e aí, no outro momento, eles vão ter uma janela aí para poder elaborar esse plano de entrega. Então, esse ciclo do PGD, de elaboração do plano de entrega, plano de trabalho, né, que compõe o plano de entrega, o ciclo de execução desse plano, e, posteriormente, as avaliações, eles compõem justamente um ciclo da administração, e eu acredito que vocês, gestores, conheçam um pouco desse conceito, é do ciclo PDCA. É basicamente planejar, executar, verificar e agir em cima dessa verificação, né, do check. Então, acho que é um conceito que, mesmo quem não é da área de gestão, vocês todos talvez já tenham ouvido falar. Então, o ciclo do PGD ele foi estruturado pensando nisso. Então, vão ser ciclos que nós vamos passar de elaboração dos planos, de executar esses planos, de avaliar esses planos, né, e tomar algumas ações para reformular o nosso caminho. Então, todos os gestores de todas as unidades vão precisar olhar para esse processo de elaborar os planos dentro dessa visão do PDCA, do planejamento, da execução, da verificação, né, do acompanhamento ali, e da ação, que é realmente reformular e voltar para um novo planejamento. Então, essa é a concepção do ciclo do PGD. Eu queria trazer aqui para vocês, voltei, né? Esse é o ciclo PDCA, né, onde a gente planeja, né, define as metas, define um método, esse método que nós vamos, cada unidade, né, ela vai ter autonomia para definir o seu método ali de planejamento. Eu vou trazer um exemplo para vocês, para materializar, né, o sistema que vai ter, o sistema que a gente vai utilizar, que é o mesmo, né, só que 2.0, né, ele vai ter os campos. Eu acho que as meninas, a DGP e a DTI vai ter um momento talvez mais prático para que vocês entendam as mudanças, mas isso não impede que cada unidade também defina alguns métodos de planejamento. Então, vou dar um exemplo de um setor que eu conheço pouco mais, que é a diretoria de infraestrutura. Não sei se a Jordana está aí me ouvindo. Na diretoria de infraestrutura já tem alguns documentos, uma planilha de planejamento das atividades anuais, planejamento das entregas anuais. Então, isso já vai servir como insumo para você montar o plano de entrega. Então, vários setores, várias unidades já têm algum microplanejamento ali no seu dia a dia. Então, esse método que vocês vão elaborar o plano e as metas é de cada unidade. Então, está dentro aí do P do planejamento. E aí, ao longo do executar, que é o do, né, ao longo do executar, vocês vão ter algumas ações
né, de treinamento, né, de monitoramento, de dados que vocês vão coletar. O plano, ele termina, né, durante 6 meses, mas vocês vão estar acompanhando ali no dia a dia se aquele plano está sendo executado, se algum ajuste precisa ser feito no plano, porque planejamento é isso, gente. Planejamento, ele não é engessado, ele tem que ser dinâmico, a gente tem que repensar também no planejamento, né, replanejar em algum momento. Então, a própria concepção do PGD, ele traz isso, a possibilidade de você reformular e replanejar as suas entregas. E aí as verificações, né, que vocês podem fazer, enfim, eu trago o exemplo também da diretoria de infraestrutura, em algumas planilhas de resultado, né, vou dar um exemplo de obra, né, que é realmente algo que eu entendo um pouco. Então, você consegue monitorar o andamento e a execução com um percentual ali de execução. Então, é um indicador que também vai ajudar a gente a acompanhar os planos de entrega. E, por fim, as ações corretivas, preventivas, melhoria, primeiro ciclo de entrega, né, algumas coisas precisam ser um novo olhar para esse planejamento, talvez a gente veja outra forma de calcular, de definir essas metas. Então, esse ciclo do PGD, que todos os gestores vão precisar passar a cada 6 meses, tá, gente? Então, eu quis trazer essa correlação, porque isso está na natureza do PGD, mas talvez de uma forma mais didática, para que vocês entendessem como é que isso, né, funciona na prática. Eu vou seguindo e depois aí vocês também podem tirar algumas dúvidas. Então, esse é o ciclo, tá? Essas duas etapas aqui, que é a parte de elaboração dos planos, é o planejar. E eu digo, a gente tem um prazo, gente, de início do PGD agora em novembro. Mas esse planejar já é tarefa de casa hoje, tá? Então, as unidades já devem começar esse planejamento para saber quais são as atividades aí, né, quais são as entregas mais rotineiras, mais de dia a dia, quais são as entregas que têm início, meio e fim, para que vocês já montem esse banco de dados, né, que vai formar o plano de entrega de vocês. Então, é tarefa já para hoje. Executar, né, que a partir do início, né, do PGD, dos planos cadastrados, inicia a execução, e a avaliação, que é o checar. Essa avaliação, pela a instrução normativa, e as meninas da DGP né, já trouxeram isso e devem reforçar ao longo da execução, ele tem formato para essas avaliações, tá, gente? Mas no dia a dia da execução, semanalmente, mês a mês, a depender da natureza da unidade de vocês vão ter que fazer avaliações periódicas, avaliações pontuais e ter registro dessas avaliações. Não dá para daqui a 6 meses só você, como é que foi ao longo desses 6 meses? Não. Esse monitoramento ele deve ser feito. Tá? Então, isso é realmente a essência do ciclo PDCA. O que é esse plano de entrega? Eu já falei tanto, ficou até meio óbvio. É um instrumento de gestão que tem por objetivo planejar as entregas da unidade de execução, uma coordenação, assessoria, um departamento, contendo meta, prazo, demandantes e destinatários. Então, esses são elementos obrigatórios dos planos de entrega de vocês. Eu não vou aprofundar muito, gente, que não é o meu objetivo desse momento aqui, falar, de fato, do PGD, e acho que eu deixo isso, né, a DGP conhece muito mais, sabe muito mais com propriedade. Né? Eu trouxe aqui muito mais para ilustrar como o planejamento ele está incorporado na essência do PGD. E traduzindo isso em outras palavras, o plano de entrega, ele existe para que as unidades identifiquem o que vai entregar, aqueles exemplos que Fábio Ribeiro apresentou, o quanto vai ser entregue. Então, eu vou dar um exemplo. Elaboração do normativo de assistência estudantil. Qual é a meta? Bom, naqueles 6 meses eu não vou entregar ele completo. Eu posso ter como meta entregar a minuta 50% elaborada, ou capítulos 1 a 10. Então, eu posso, né, partir, né, dividir as minhas entregas em percentuais, tá, gente? Por quê? Quem demanda? Quem é que solicita essa entrega? Estudante, um outro setor, a sociedade. Então, vocês vão precisar também enquadrar por quê, né? Quem é que está demandando esse resultado? Para quem também, para quem é o destinatário, para quem você vai entregar, e quando, qual é o prazo que você vai fazer essa entrega. De cada uma das suas entregas. O plano de entregas é porque tem várias entregas, e cada entrega vai ter um prazo diferente. Tá? Essas entregas refletem a razão da existência da unidade. Então, se é uma coordenação de curso, essas entregas, elas são
referência do porquê aquela unidade ela existe, né? Quais são as atividades que aquela unidade coordena, né? Vamos seguindo, gente. Eu não sei nem como eu estou de tempo, mas vou dar correr um pouquinho. Então, o plano de entrega ele tem todos esses itens obrigatórios. É o pacote mínimo do conteúdo do plano de entrega. Então, você vai ter várias entregas, a entrega A, a entrega B, para cada uma delas, meta, prazo, demandante e o destinatário. A meta é a quantidade ou um percentual. Eu vou ter, enfim, 2 editais ou 3, enfim, vai ter uma quantidade, um valor quantitativo ou um percentual no período do plano de entrega. X atendimentos ou cumprimento de 80% dos relatórios, enfim. Vocês vão ter que estabelecer alguma forma, quantidade daquele percentual naquele período de tempo. O prazo é justamente quando, em que data aquela meta vai ser atingida, não necessariamente nos 6 meses, mas se for dentro do seu plano de entrega, aquele primeiro mês, ali vai estar dentro do primeiro mês. O demandante, né, da entrega, o setor, qualquer outro que solicita aquela demanda, quem cria aquela necessidade, e o destinatário, que é quem é beneficiário daquela entrega. Outro exemplo, vou sempre levar um pouquinho para essa parte de infraestrutura, que realmente é minha experiência, é o meu cargo, enfim. Muitas vezes nós fazemos uma licitação, né, agora a gente fechou a licitação do Campo Santana do Ipanema, e quem é que é o destinatário daquela unidade? É o Campo Santana do Ipanema. Nós executamos a unidade, ou a licitação, né, mas o destinatário é o campus. Então, isso também precisa estar cadastrado nos planos de entrega. E aí, o próprio MGI, ele trouxe essa metodologia, que é chamada 4Q1P, para que a gente monte os nossos planos de entrega. Então, é o que, quanto, quando, quem e para quê, tá? Eu não vou me aprofundar, né, nessa metodologia, em como elaborar o plano de entrega, mas a gente consegue fazer isso de forma muito organizada, se a gente tiver uma planilha e que cada uma das entregas a gente responder essas 5 questões, tá, gente? E no próprio site do MGI tem alguns modelos, tá, de planilha. Eu recomendo, inclusive, que antes de utilizar o sistema, vocês organizem as entregas que vocês vão montar, tá? Para que na hora de utilizar o sistema já tenha, né, vocês já tenham trabalhado um pouco na ideia do formato realmente do que é o planejar esse plano de entrega, do que é a elaboração. Então, fica aí também como mais uma dica para vocês, tá? E eu só queria trazer, então já, né, indo para o final, para a gente bater um papo, para tirar algumas dúvidas de vocês, um conceito importante, tá, gente? Existe uma diferença para o próprio PGD de entregas, né, uma diferença conceitual do que é projeto e do que é processo. São conceitos que vêm também da administração, mas, assim, esqueça projeto, né, da parte técnica física. O que é um projeto? O projeto é qualquer iniciativa temporária e única que tem um início, um meio e um fim. Ela serve para alcançar um objetivo específico dentro daquele prazo. Vou dar um exemplo de um projeto normativo de mobilidade acadêmica internacional. Não sei se eu está aí. O normativo de mobilidade acadêmica internacional, ele é um projeto. Ele tem um início, um meio e um fim, né? A entrega é aquilo concluído, tá? Então, isso é um projeto. Início, meio e fim. E na elaboração, né, das entregas, a gente vai fazer entregas, projetos, né, com essas entregas que são fáceis de visualizar, porque tem início, meio e fim, e, na verdade, o resultado é quando ela estiver concluída, né? Se no período de 6 meses, 50%, se a gente colocou como meta 50% daquele normativo concluído, a gente alcançou a meta. É mais fácil. E os processos, gente, são operações contínuas e repetitivas que acontecem consistentemente dentro da organização. Então, atendimentos, né, reuniões, fluxos de reuniões, ou matrícula de estudante. Então, todos esses processos que têm o fluxo são que acontecem ali mais, né, no cotidiano, mais, né, de forma repetitiva. Eu sei que é muito difícil, né, são tantas coisas que a instituição faz, é muito difícil também você enquadrar tudo aí. Mas eu queria trazer esse conceito para que vocês pudessem olhar isso de forma mais prática no dia a dia da unidade de vocês. Então, para a elaboração desse plano, também uma outra dica que eu dou para vocês, separem o que são projetos, né, o que são entregas que vocês vão finalizar, início, meio e fim, ou o percentual delas,
e os processos, que são aquelas coisas mais rotineiras da unidade de vocês. Fica muito mais fácil, talvez, vocês se organizarem agora, nesse momento, para montar esse grande plano de entrega para os próximos 6 meses. E aí eu vou trazer um exemplo aqui, projetos, né? Projetos. As entregas de um projeto, elas são tangíveis, consegue visualizar. Um edifício construído é uma entrega, um programa de software é uma entrega, um relatório é uma entrega, porque justamente concluir é binário, concluiu ou não concluiu. Então é muito fácil você, né, organizar e você planejar esse projeto. Fácil não, né, gente? Vou corrigir, porque nunca é fácil, né? Tem muita complexidade envolvida. Já os processos são produtos de tarefas e rotinas recorrentes, né? Como pedidos processados de um setor de compra, reclamações de usuários, de atendimento a cliente, folha de pagamento concluída em uma área. Né? A folha de pagamento eu trouxe aqui como exemplo, né? Dia 1º, não sei nem se vai sair, Lúcia, mas assim, trouxe exemplo porque hoje é dia 1º, eu trouxe esse exemplo. Então, assim, é um exemplo de atividades que são rotineiras, mas que também podem ser vistas como um projeto. Porque a gente pode colocar folha de pagamento do mês de outubro, folha de pagamento do mês de novembro. E aí, quantificar isso como início, meio e fim. O que é que nós vamos ter de entrega? Ou então, olhar para a folha de pagamento como um processo, né? Que você tem ali a rotina do dia a dia. Então, depende muito de como vocês vão montar o plano de entrega. Eu sei que não é tão simples, mas vocês conhecem a unidade de vocês, vocês conhecem realmente o fluxo de trabalho de vocês, então eu acredito que fica também a sugestão dessa consulta ao banco de guias, de tutoriais do MGI. É muito completo, gente. Inclusive, eu estou falando coisa que está lá. Não sou eu, Carol, que estou trazendo, não. Isso está tudo lá. Então, isso vai ajudar muito vocês a construírem os planos de entrega. Eu acho que é a maior preocupação de vocês nesse momento. Então, eu trouxe, inclusive, eu não sei se vai dar para ver, porque está um pouquinho pequeno, não tenho como ampliar. Eu trouxe um exemplo de um plano de entregas do MGI, de uma das secretarias do MGI. Eu coloquei o link aqui embaixo, e o Fábio pode colocar o link aí no chat, mas é o link para uma live, é o link para um vídeo no YouTube da ENAP, falando sobre o PGD. E esse exemplo é interessante porque ele traz duas entregas que são projeto, com início, meio e fim. Por exemplo, portaria de autorização. É uma entrega. Início, meio e fim, você vai ter a portaria concluída. E comitê do PGD implementado. Também é uma entrega, implementou, concluiu, finalizou. Então, isso tem um caráter de projeto. E os demais têm um caráter de processo, que lida com atendimento. Então, outra entrega, órgãos e entidades atendidos. Então, qual a descrição da entrega? Atendimento individual aos órgãos e entidades. Esse setor, ele criou uma métrica para poder estabelecer uma meta. Né? Quantos atendimentos processados, se o atendimento é por e-mail, pelo menos naquela janela, 80% dos atendimentos fechados, encerrados, enfim. Então, cada setor estabeleceu, né, uma meta, e aí foi o caso deles, eles criaram uma formulazinha para ficar mais fácil de monitorar quantitativamente. Mas, óbvio, que vocês também vão monitorar algumas entregas qualitativamente. Outro item que nesse planejamento do MGI tem, monitoramento do PGD realizado. Vocês, gestores, isso é uma atividade também, isso é uma entrega, monitorar o PGD. Mas como quantificar e quanto colocar de meta? Né? Ele colocou aqui um checklist de verificação. Naquela semana, quanto eu consigo acompanhar? Todos os servidores, na minha unidade tem 5 servidores, 5 estão em PGDs, eu consegui analisar os 5. Então, é uma meta de análise de 5 semanal. Então, aí ele realmente estabeleceu essa meta. É óbvio, cada um vai tentar identificar o que faz mais sentido para vocês, né, nesse primeiro momento, que eu acredito que é um momento que talvez muito desses conceitos ainda não esteja tão incorporados, mas eu espero que a oficina traga um pouco disso. Eu queria trazer também um caminho para vocês, né, de alguns normativos, de alguns guias, alguns tutoriais. As meninas já trouxeram isso na apresentação passada, e eu estou deixando aqui também de novo, me perdoe se eu estou sendo um pouco repetitiva, mas acredito que a gente pode contribuir, né, para que vocês também consigam acessar esse material. E aí, dentro do ciclo PDCA, a gente vai ter
a avaliação do plano de entregas e essas perguntas, né? As metas foram alcançadas, os prazos foram cumpridos, né? Se tiver atraso, há justificativa, e as entregas foram realizadas com a qualidade esperada. Então, nos ciclos de avaliação, né, vocês vão ter que fazer essas perguntas e essa análise. Para isso, foi definido também uma metodologia para avaliar os planos de entrega, que já foi falado também no nosso primeiro momento aqui com a DGP. Então, correlacionar a qualidade da entrega com as metas e prazos atendidos. E aí, dentro dessa escala, excepcional, alto desempenho, adequado, inadequado, planos de entrega não executados. Eu vi uma live do MGI que fala exatamente, o adequado é a nota 10. Nota 10 é o adequado. Foi executado dentro do esperado, tirou 10. Tá? O alto desempenho já é o 11, aquele 11 que é mais que 10. Né? E o excepcional aí realmente é preciso justificar o que traz a entrega ser tão excepcional. Né? Inclusive, as meninas falaram sobre isso, né? Da necessidade de justificar esses pontos fora da curva na avaliação do plano de entrega. E aí, como eu falei, né? Eu sendo repetitiva, eu trouxe novamente o link para vocês. O MGI, ele disponibiliza... Carol, Oi? eu não sei se só é somente para mim, mas está falhando. Está falhando? A sua fala está meio picotada. Não sei se é a minha internet... Aqui está tranquilo. Está tranquilo? Aqui está normal também. Tranquilo também. Eita, Lúcia. Eu vou seguir, gente, qualquer questão, pode interromper, tá? Aqui não estou vendo vocês, mas podem interromper. Então, eu trouxe aqui o link para que vocês... É muito didático esses dias, ele é resumido, eu acho importantíssimo que... Eu sei que é um desafio para a gente no dia a dia, né? Todo mundo sempre, né, com muitas demandas, mas eu recomendo fortemente, né, que nesse momento de transição, que vocês, gestores, dê uma olhadinha nesses guias. São 6 módulos, eles não são grandes, a fonte é grande, é fácil de ler, eles são muito didáticos. Então, eu acho que algumas dúvidas vocês conseguem já sanar aqui com esses guias práticos. Às vezes, eu achei até melhor a leitura dos guias do que os vídeos, tá? Às vezes tem gente que gosta mais de ver uma live, também tem. Lá no mesmo site tem uma série de links para vídeos, para cada um desse módulo tem um vídeo, tá? De 30 minutos, mais ou menos. Mas eu gostei bastante, me trouxe algumas ideias, né, esclareceu alguns pontos que eu estava realmente na dúvida, tá? Então fica aí o link, a recomendação, tá, gente? Isso vai dar um apoio muito grande para vocês. E, por fim, né, eu já estou chegando no final, juro, para dar um tempinho para a gente bater um papo. O governo também criou, né, um chat, eu esqueci o nome, tá, gente? Quem é da inteligência artificial é como se fosse um plugin, sei lá, enfim, do chat PGD. É uma configuração dentro do chat GPT para que você tire só dúvidas do PGD. Né, um chat GPT todo programado para lhe dar respostas sobre o PGD. Então, várias dúvidas, né? Vou fazer uma simulação aqui com vocês, para que vocês vejam. Várias dúvidas que você tem. Eu estou na dúvida sobre meta. Como que eu posso montar uma meta para o setor, para a coordenação do curso do Geraldo, né? Coordenação do curso de gestão ambiental. Como é que eu posso estabelecer uma meta para os relatórios dos estudantes, enfim. Então, esse chat PGD, ele já tem toda a legislação, né? Ele já tem todo um banco de dados da inteligência artificial sobre o PGD, e ele consegue realmente dar respostas interessantíssimas, tá? Além disso, foi disponibilizado um assistente virtual de planejamento. Então, esse assistente, ele foi desenvolvido para auxiliar os líderes, os gestores, para definir as entregas. Então, ele já traz resposta. Inclusive, ele pergunta, sua entrega está bem definida? Vocês criaram uma entrega lá e colocam lá no chat, ele vai dizer, está bem definida e como você pode reformular a entrega. Então, assim, eu recomendo fortemente que vocês, né, obviamente, quem tiver um pouco mais de familiaridade com essas ferramentas, que utilizem. Né? Eu acho que trouxe, pelo menos para mim, uma visão diferente de como estruturar esses planos de entrega. Tá? Eu vou fazer uma simulação aqui com vocês, eu queria realmente a participação, para que vocês conhecessem as duas interfaces, tanto a do chat PGD quanto a do assistente virtual
de planejamento. Eu vou sair aqui um pouquinho da apresentação, tá, gente? E vou entrar aqui na tela. Lúcia, se quiser interromper, pessoal. Tranquilo, tranquilo, Carol, pode prosseguir. Deixa eu até salvei aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu ver se eu acho. Pronto. Vou botar aqui. Entrando pronto. Aqui eu estou dentro do chat PGD. Saiba tudo sobre o Programa de Gestão e Desempenho do Governo Federal. Aqui, gente, para quem não conhece, é a interface do chat GPT, da inteligência artificial, né? Eu acho que já deve ter ouvido falar. E aí eu vou fazer uma pergunta sobre o PGD. Eu vou colocar qual a importância de alinhamento do PGD ao planejamento da organização. Uma pergunta muito genérica. Quanto mais eu vou refinando, mais respostas eu vou ter para a minha realidade. Então, eu só perguntei aqui qual a importância desse alinhamento. Carol? Oi? Mulher, eu não sei se é a minha internet, mas não está aparecendo para mim, não. Do chat GPT, não. Eu tentei sair, voltei e apareceu, atualizou. Ah, tá. Vocês estão vendo, gente? Por favor. Tá tudo bem aqui. Tá normal. Tranquilo. Tá É a normal, né? reitoria, Pra mim a também, internet da normal. reitoria que não está bem. Oh, meu Deus, gente. Horário de Olha, almoço. Horário de vamos almoço. lá. O servidor foi almoçar. Ô, rapaz, O Rederé. servidor da internet foi almoçar, Carol. Ô, Eita, pelo amor de Deus. Saí e voltei. Vamos finalizar. Vamos lá. Então, aqui uma pergunta simples, gente. Qual a importância de alinhamento do PGD ao planejamento da organização? Ele já me traz aqui, ó. Essa é a importância, melhoria do desempenho institucional, foco em resultado, transparência, engajamento. Ou seja, ele já traz respostas do próprio banco de dados ali do PGD. Então, ele é um chat formatado para respostas sobre o PGD. Então, assim, também recomendo que vocês... Né, ele funciona, gente, como... Eu acho que eu coloquei aqui. Ele funciona, inclusive, como um canal de dúvidas do próprio, né? O Ministério estabeleceu isso como um canal de dúvidas. Estou com dúvidas sobre isso. Pode me ajudar? E aí você consegue aí algumas respostas. Eu não posso assegurar, né, que ele vai trazer todas as respostas. Mas eu acredito que é uma ferramenta que dá realmente essa iluminada em algumas coisas. Eu já usei, eu fiz os testes, né? E aí trouxe respostas, inclusive me ajudou com essa apresentação, tá, gente? Nem tudo é Carol e Fábio, foi realmente a inteligência artificial que me ajudou e trouxe algumas respostas. E aí eu vou para a outra ferramenta, que é o assistente de planejamento. Esse assistente de planejamento, acho que travou para mim, gente. Deixa eu tentar atualizar aqui. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Esse assistente de planejamento, ele é especializado em planos de entrega, planos de trabalho e as ferramentas de planejamento, 4Q1P e OKR, que é uma outra ferramenta também de gestão. Então, ele tem uma opção para análise de entregas. Você pode clicar aqui, aí ele vai perguntar, digite a entrega. Aí você vai ter que digitar qual entrega que você quer que seja. Por favor, insira ou colhe o texto da sua entrega para que eu possa realizar a análise. Eu queria um voluntário. Tem algum voluntário aí que queira saber se está uma entrega do seu setor, da sua unidade, para que o assistente de planejamento analise? Algum coordenador de curso, alguém, né, da área mais de ensino? Ou outra área também? Gente, ninguém. Vamos, gente, bora. Tem coordenador de curso, sim. E outros coordenadores aqui. Ô, Carol. Oi. Concessão. Oi, Carol aqui falando. Isso. Concessão de benefícios. Tipo, benefícios não. Concessão de incentivo à qualificação. Seria uma entrega? Incentivo à qualificação. Concedido. Não é isso? Isso. Já vai analisar. Eu tô acompanhando do celular, eu não estou conseguindo ver, tá? Você vai ler para mim, que eu não estou conseguindo. Está bem pequenininho no celular. Ele já analisou tudo. Ele disse o seguinte, cara. O título da entrega incentivo à qualificação concedido está bem formulado, seguindo a estrutura adequada, objeto direto mais bem.
Ele indica claramente que o foco é o resultado final, que é o incentivo concedido, sem incluir informações sobre quem, quando e quando, que devem ser especificadas separadamente no plano de entregas, tá? Aí ele pede, agora, para avançar nessa análise, é importante incluir os seguintes detalhes para completar a análise e facilitar a inclusão do plano de entregas. Quem solicitou a entrega? Para quem será entregue? Quanto será produzido? Qual é o número de concessões que você tem, né, como meta nesses 6 meses, ou enfim? E quando será entregue o prazo? Essas informações seguirão a metodologia para garantir uma descrição completa. E aí você vai complementando. Carol, Oi? aí já me gera uma outra dúvida. Por exemplo, nós somos demandados pelos servidores, na verdade, né? Os servidores que solicitam o incentivo. Aí eu não tenho, como é que eu vou provisionar esse número? Não posso, assim, nem dizer que, enfim, não sei, pegar todos os servidores que ainda não têm o incentivo, mas eu não sei se eles estão querendo, se estão interessados, ou, enfim, como é que eu trabalho isso? O que eu acho importante é que você crie a proporção. Então, nesse período, ou a cada mês, que você consiga conceder 95% do que foi demandado, entendeu? Você não tem o valor bruto, você não tem um valor porque você não sabe quantos serão. Mas você tem a fórmula, entendeu? Sim. Você tem a fórmula. Olha, eu consegui processar 50 de 80, entendeu? E aí eu tenho um coeficiente. Então, a minha meta é sempre manter ali, a cada mês, 90% processado. Porque ao final dos 6 meses, eu estou ali dentro daqueles 90%, um saldo. Isso se fizer sentido, tá, Carol? Faz super. Já, né? Foi ótimo. Não é para ter número absoluto. É muito para que você tenha ali um critério de produtividade dentro da sua rotina, né? Dentro do que é possível quantificar, porque tem coisa que é mais difícil quantificar, tá? Mas nesse caso, eu acho que é razoável. Carol? Obrigada, oi? Carol. A Nise está com a mão levantada. Pode coordenar aí, pode perguntar, Nise. Tudo bom, Nise? Oi, tudo bem, Carol? A minha dúvida é a seguinte: o nosso plano da ouvidoria encerra agora dia 16 de outubro. Aí como que vai funcionar? Do dia 16 de outubro até o novo PGD, vai ter algum um meio assim? Ou a gente já vai entrar no novo PGD? Como que vai ser? Eu vou deixar essa resposta para as universitárias. Não, a gente vai enviar, pessoal, um memorando informando que a gente vai estender, certo, todos os processos seletivos do PGD do IFAL até o dia 31 de outubro. A gente vai enviar e vai enviar também com o cronograma do novo PGD 2.0, certo? A gente vai enviar um memorando informando. Não se preocupe, eu também estou na mesma situação. Eu sou do processo seletivo 17, que termina agora em outubro, né? Então, todos nós, qualquer processo seletivo que você fizer parte, vamos ter que ser criadas novas vagas, certo? Para participar desse processo, do novo processo seletivo do PGD 2.0, tá? Né? Tá certo. Viu? A gente, qualquer dúvida com relação a essa questão de cronograma, do PGD em si, né? A gente pode tirar, pode mandar e-mail, pode entrar em contato pelo WhatsApp, mas a gente vai publicizar isso. Beleza, Carol? Agora eu tenho uma outra dúvida só para Carol. A questão, assim, a ouvidoria, o foco principal da gente é responder, né, as manifestações, os pedidos de acesso que chegam pelo Fala BR, mas isso, pelo que você explicou, entraria mais como um procedimento do que uma entrega em si. Aí eu não sei se poderia a gente colocar isso ou se transformando isso como você falou que poderia transformar numa entrega, né, botando mês a mês e tal, botando uma estimativa de porcentagem de entrega, de resposta desses falas BRs, ou se você entende que seria realmente um procedimento. Porque, assim, eu que fico mais com a parte de planejamento, de gestão, e as meninas ficam mais com essa parte do operacional, né? E aí, assim, eu não sei se o plano seria, então, mais voltado... Assim, elas me ajudam também com a parte da gestão, mas não vai depender da demanda operacional delas.
e aí nem sempre elas conseguem me auxiliar. E aí como que eu faria isso dentro? Porque eu não entendi muito bem se cada um vai ter que fazer o seu plano ou se é um plano da unidade inteira, entendeu? Lúcia, posso falar e aí você complementa se eu pular alguma coisa, porque aí eu já entro na sugestão que eu dou para ela. O plano é para cada unidade. Toda unidade tem que ter, que está no PGD, não é isso, Lúcia? Toda unidade tem que ter um plano. Toda unidade. Então, eu vou, por esse painel que está aqui, nós precisamos ter um plano da unidade da auditoria, que vai ser feito pelo gestor da auditoria, Marília, que está aqui, e esse plano da unidade vão ser realizadas as entregas por os servidores que lá estão, certo? Então, assim, tem que ter um plano da unidade da auditoria, tem que ter um plano da unidade da CDP, vai ter que ter um plano da unidade lá da Secretaria do Gabinete, da DPI, onde o PGD estiver, cada unidade, entendam como cada unidade, cada coordenação, diretoria, proreitoria, tem que ter esse plano da unidade. Então, por que nós estamos aqui hoje? Para se entender quais são esses planos, os objetivos estratégicos do PGD, e esses desdobramentos de acordo com esses objetivos estratégicos, como bem a Carol exemplificou. Então, cada um tem que fazer a lição de casa, fazer esse levantamento, tem lá os objetivos estratégicos, o que eu desenvolvo e quais são as entregas que eu necessito realizar, né, nesses 6 meses. Porque a própria instituição normativa traz a previsão de ser feito um plano da unidade por 1 ano. A gente já restringiu por 6 meses. Né? Ficaria mais fácil para a gente se planejar assim, com os 6 meses. E aí a gente vai fazer esse planejamento e colocar nos planos em cada plano da unidade o que a gente vai realizar durante esses 6 meses. E está lá, para que os servidores realizem suas entregas de acordo com esse plano da unidade. Né? Lembrando, o gestor, por isso que estão aqui nessas reuniões os gestores, a construção do plano da unidade deve ser feito pelos gestores. Não precisa cada servidor fazer. Não, o gestor faz de acordo com o planejamento, né? O planejamento que se tem durante esses 6 meses, para que possa ser colocado no sistema e serem realizadas entregas pelos servidores. Entendi. Eu queria aproveitar essa pergunta da Nise para também dar outras dicas, tá? Nise, aí vou usar o exemplo da ouvidoria. É óbvio que o gestor vai criar o plano de entrega, né? Mas ele pode também contar com a contribuição da sua equipe para construir isso, né? Porque acho que isso pode ajudar. O primeiro exercício que eu faria, no caso da ouvidoria, é o que é que você faz de entrega. Eu faço relatório, atendimento à entrega, resposta, fala BR, elencar tudo que sai de resultado. Atendimento, relatório, e-mail respondido, tudo isso aí é um resultado. Começar a elencar essas palavras. E a partir das palavras, tentar aglutinar e formar como se fosse uma grande entrega. Então, respostas no Fala BR, vou dizer o seguinte. Então, entregas, né, mensalmente. Relatório mensal de respostas no Fala BR. Qual é esse relatório mensal? Qual é a meta? Que você tenha 100% respondido mensalmente. E aí você tentar aglutinar isso em pacotes de entrega. Tá? Pacotes de e-mails respondidos, ou se for o caso do seu atendimento. Como eu usei no exemplo, o exemplo do MGI fala isso, sobre resposta a e-mail, que é um tipo de atendimento. Mas como você juntar ele, né, como para formar uma grande entrega. Porque não é mais um e-mail só, né? Formar uma grande entrega, que é o atendimento. Então, fica aí, assim, uma sugestão de mapear essas pequenas aí entregas e aí montar ela num grande plano de entrega. Então, é um exercício que eu faço. E uma outra sugestão que eu dou, gente, outra dica que eu dou, acho que tem mais pergunta, Marília, mas eu vou só para fechar. Setores e unidades que têm atividades semelhantes, por exemplo, Campus, né, o colega professor Geraldo, Campus Marechal, coordenação de curso, dialoguem, gente, dialoguem nessa construção, porque muitas dessas entregas, elas são muito parecidas. Então, a coordenação que o curso X, né, a entrega do curso X é muito parecida, então vocês podem colaborar ali para criar esses padrõezinhos de entrega, que isso vai ficar muito mais fácil, vocês vão se ajudar. Então, fica aí também a minha recomendação e a minha dica, né, para um trabalho realmente coletivo, que, inclusive, uma das palavras, né, um dos pilares de sustentação do PGD
é a palavra, né, o coletivo, porque um plano de entrega, ele não é, né, ele é composto por vários planos de trabalho de vários servidores. Então é isso, gente. Marília? Oi, pessoal, bom dia. Quase boa tarde, né? Só para tirar uma dúvida, assim, bem específica da auditoria, mas eu acho que dialoga um pouco com o que vocês falaram, as orientações que deram para a NISE, na ouvidoria. E aí eu fiquei com essa dúvida também. Então, nós vamos cadastrar o plano por 6 meses. No caso da auditoria, quando vocês começaram a apresentar, para a gente é mais tranquilo, porque a gente já trabalha com planejamento anual. Né, a gente já tem essa prática e a gente atua de uma forma transversal, dialogando nas ações de auditoria com cada um dos objetivos. Eu até marquei assim quase todos os objetivos ali, porque a gente termina fazendo o nosso planejamento a partir do PDI. A minha dúvida o nosso plano vai até dezembro, nosso plano anual, e o novo começa em janeiro. Né? A gente está trabalhando, está fazendo o planejamento, que vai para o Conselho Superior, vai para a CGU, vai para o Conselho Superior. Então, eu vou cadastrar em novembro, né, vamos dizer assim, por 6 meses esse plano, mas vamos lá que no decorrer desse tempo, quando for para o Conselho Superior, para a CGU, ele sofre alguma alteração. Eu vou conseguir fazer esses ajustes no plano depois, a partir de janeiro, por exemplo, se for o caso? Isso, Maria. Vou responder, tá, Carol? É possível, sim, ser feita essas atualizações, se forem necessárias. Lembrando que é o seguinte, a gente vai, já respondendo a pergunta do Tadeu, nós vamos ter 2 oficinas, certo? Para apresentar o sistema. Uma delas vai acontecer no dia 9. Eu já peço que você já reserve esse momento aí, por favor, certo? No dia 9 a gente vai apresentar o sistema e vocês vão perceber como é que isso vai ser operacionalizado, como é que vai ser feito isso. Esses planos da unidade, eles precisam ser cadastrados agora em outubro, certo? Por isso que, assim, a gente já pede que vocês já vão pensando, já vão se planejando, vão lembrando das orientações passadas aqui pela Carol, certo? Para que vocês já vão fazendo esse levantamento, porque a gente, na reunião da quarta, no dia 9, a gente já vai passando o período de vocês enviarem os planos da unidade para serem cadastrados no sistema. Só um minutinho, gente. Então, eu já peço que vocês já vão fazendo essa lição de casa, já vão fazendo esse levantamento. Foi muito, muito interessante aqui a proposição do professor Geraldo, a questão do planejamento, né, com relação aos processos. Só que a gente tem um tempo muito exíguo, a gente precisa se adaptar, a gente precisa, em 1º de novembro, o nosso sistema ele precisa rodar. Né? Então, já devem estar contidos em outubro esses planos da unidade. Então, assim, revejam a apresentação, eu peço, meus amigos, revejam essa apresentação, que Carol vai disponibilizar, e já vão se planejando. E eu conto com a presença de todos vocês, e dos que não aqui estão, que vão assistir essa apresentação de forma síncrona, que participem da oficina no próximo dia 9, certo? Já coloquem aí nas agendas, no próximo dia 9, né? E, Marília, eu achei muito, muito interessante que você colocou aqui. No próximo momento, viu, vamos convidar a auditoria, porque a auditoria já trabalha com o Painter, ele já tem todo um planejamento anual. Então, isso serve muito de base para o nosso planejamento até no próximo ano, né? Então, assim, eu penso que seria interessante nós conversarmos, viu, Marília? Para vocês também passarem... E a partir do PDI, Lúcia, a gente fica Exatamente. à disposição. A gente está bem mais tranquilo, assim, depois que a gente viu a apresentação de vocês, porque a gente entendeu que não está tão distante do que a gente já faz. De jeito nenhum. E vocês, assim, vocês já estavam fazendo, na verdade. Só não existia um sistema que vocês colocassem esse planejamento. Mas a auditoria do IFAL já estava ali, minha gente, está anos-luz da gente, né, já pensando nisso. Então, o entendimento justamente é esse, tá? Então, assim, já vou passar para você, Carol, mas já coloquem aí na agenda, certo? Na semana que vem, vendo de perto como esse planejamento da unidade vai estar no sistema, certo? Pronto, Carol.
Lúcia, da minha parte, eu já fechei a apresentação, só tinha mais um slide que era realmente meus contatos, para quem quiser realmente, enfim, trocar alguma ideia em relação ao PGD, enfim, que eu apresentei. Eu também só queria reforçar que para todas essas ferramentas que já são utilizadas, né, no trabalho dentro do PGD, e reforçar a importância dessas ferramentas. Nós temos um contrato hoje muito importante, que é com o Google Workspace. O Google Workspace, ele é chamado, né, de estação de trabalho remoto, ele é uma unidade de trabalho, né, de certa forma, onde você tem uma série de ferramentas que você pode gerenciar, né, a sua equipe de trabalho híbrida, remota, enfim, presencial. Então, façam uso dessa ferramenta. Eu estou aqui falando como, né, gestora também da DTI. Façam uso dessa ferramenta, né, que eu acho que tem um potencial muito grande para ajudar vocês no dia a dia aí da gestão das suas equipes. E, Lúcia, eu fechei minha apresentação. Acho que tem alguém com a mão levantada. Estou à disposição. Eu vou compartilhar a apresentação com a DGP, tá? Eu vou, inclusive, colocar o resultado das dinâmicas. Eu vou colar lá, porque já fica no slide esse resultado. E em breve já está com o pessoal. Tem alguma mensagem aí? Rogério levantou a mão. Rogério. Boa tarde, gente. Parabéns pela apresentação, pela forma didática, articulada, objetiva. Mas eu fiquei com uma dúvida, mais a nível de esclarecimento, que nós somos do campus. No campus nós temos uma diretoria geral e 4 diretorias. Dentre essas diretorias existem vários departamentos, coordenações. O que é que vocês intitulariam, no nosso caso, e nesse exemplo pontual, que seria a unidade? Por exemplo, eu sou de um departamento ligado a uma diretoria. A unidade seria a diretoria em que a gente faria os planos, ou essa diretoria teria um plano maior, eu, enquanto departamento, teria outros, e as coordenações ligadas? Como seria? Só a nível mais de esclarecimento e facilitar o nosso entendimento. Rogério, as diretorias, as coordenações, todas são unidades, são consideradas unidades. Só que a gente pega como fosse um desdobramento, certo? Tem lá a diretoria de ensino, mas não tem as coordenações, né? Então, assim, elas estão ligadas e eles vão ter esses planos da unidade, eles vão também estar ligados, e quem está acima vai ter que validar quem está abaixo. Então, a gente teria um guarda-chuva, né, maior, que seria a diretoria. Dentro dessa diretoria, teríamos os departamentos, também como unidade, e os inúmeros e as diversas coordenações também são unidades. Tudo bem. E cada uma precisa ter o plano, certo? Tá joia. Obrigado, gente. Um plano, por nada. Então, assim, Laudenice... Olha lá, Campos Benito, tudo bem? Oi, tudo bem. Ô, Lúcia, só para entender o que o professor Rogério perguntou. No meu caso, eu estou na coordenação de infraestrutura, manutenção e transportes, dentro do Departamento de Administração no Campus Benedito Bentes. Nessa coordenação, tem alguns servidores, mas todos eles estão flexibilizados. Somente eu, como coordenadora, estou pelo PGD. Aí, nesse caso, eu vou fazer um plano só para mim mesmo, como diz o outro, um plano só para a Laudenice. Como é isso? Plano da unidade? Sim, porque aí você vai ter que estar em alinhamento com a Paula, porque vai ter que ter esse plano da unidade do que você precisa, do que está lá, e também as entregas que você vai realizar. Então, no caso, olhando para o PGD hoje, eu já tenho lá as minhas atividades que são basicamente de rotina, né? Como diz o projetos e processos que a menina estava explicando, a Carolina estava explicando, basicamente são processos, certo? Certo. Então, com olhar para o PGD atual, a gente vai elaborar o plano para o PGD 2.0. Mas a gente tem que mudar a lógica, não a gente vai falar mais em atividades, a gente tem que pensar agora em entregas. Sim, entregas, certo? Isso. Sempre em entregas. Então, tem que fazer esse planejamento de lá, quais são realmente as entregas que você realiza para poder fazer o seu plano da unidade. Olha, na terça-feira vai ficar
a gente vai trazer, vai exemplificar aqui também com a própria DGP, porque da mesma forma que existem, a DGP é uma diretoria e existem coordenações, a gente vai trazer também, exemplificando a DGP, vai ficar até um pouco mais fácil para vocês identificarem como vai ser conosco. A Márcia vai trazer aqui, por exemplo, estava até pedindo a ela, com o DAPP, porque o DAPP é um departamento que existem coordenações ligadas. Então, vai ficar mais fácil para se entender, para se enxergar como é que é feito isso. Tá? Mas façam a lição de casa, lembrem tudo que a Carol passou hoje, né, sobre essas noções de planejamento. Então, assim, eu queria fazer um combinado com vocês, acho que a Paula quer falar. Quando a Carol disponibilizar a apresentação, a gente vai encaminhar via memorando. Da mesma forma que vocês receberam a comunicação dessa oficina, vão receber também, para que todas as chefias recebam, tá certo? A apresentação. Então, assim que a Carol me passar, a gente encaminha por memorando, para que todos recebam. E possam também rever a apresentação. Tem aberto aí o Departamento de Orçamento e Finanças do Campus Palmeira. Dalva. Renata, de Palmeira dos Índios. Pronto, para fechar aí o microfone. Paula, você quer falar? Eu levantei sem querer. Eu estou com fone aqui. É rapidinho, na mesma linha de pensamento. No caso, para começar com os diretores gerais. Acho que hoje, nesse plano atual, os diretores gerais nenhum participam do PGD. Eles vão ter que primeiro, mas mesmo assim eles vão ter que lançar o plano do campus, não é isso? Já há esse alinhamento, porque no caso assim, meu diretor titular está de férias, aí eu já estou me antecipando para orientar ele também. Comunidade, sim. Tem que ter esse planejamento, tem que fazer esse planejamento do que vai ser realizado, né, de todo o campus. Porque aí vai ter os desdobramentos nas outras unidades. Certo, entendi. Vou já puxar aqui, obrigada. Por nada. Deixa eu ver aqui. A Adriana Tialha. Pronto, Adriana, você pediu que todos abrissem, não é isso? As câmeras para poder fazer um registro. Oi, gente. Bom dia, boa tarde. Vamos nos organizar aqui. Eu peço gentilmente quem Deixa puder. eu pentear a careca, por favor. Eita, pro Zoroastro. Olha para ele. Bota perfume. Então, quem for podendo aí, abrindo as câmeras, para poder ficar um registro bonito na matéria, botem aí o melhor sorriso, botem os perfumes, botem tudo aí. Cadê Zé Roberto? Nesse instante eu vi Zé Roberto. Zé, Estava lá você? naquela mesa típica lá do campo. Boa noite, sorriso bonito. Zé Roberto é impossível ser bonito. Ele saiu porque a palavra bonito não se aplica a ele. Eita, pro professor. Vamos lá, vamos começar, hein, gente? Outra coisa, não dá para ficar subindo mensagem no chat agora, porque senão vai cobrir a cara de metade da galera. Então vamos lá, vamos começar, hein? 3, 2, 1. Só um minuto. Um momento, senhoras e senhores. Um momento, senhoras e senhores. Vou mais uma vez, hein? E aí, quem puder, eu queria fazer assim. Quem puder fazer também, porque como a gente tem visualizações diferentes, eu topo, não tem problema quem não tiver câmera, eu topo juntar e misturar as minhas imagens com de outra pessoa, se puder me mandar, tá? Então, eu vou de novo, hein? Mais uma tentativa. 3, 2, 1. Valendo. Muito bom. Deixa eu ver aqui se prestou, se ficou todo mundo rindo, viu? Espera aí.